Olá, pessoal. Uma excelente tarde para você. Estamos aqui mais uma vez juntos para darmos continuidade aos estudos da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, presente em diversos concursos, né? É essencial para qualquer concurso hoje o estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não só para concursos, mas para a vida também. Hoje o tema de nossa aula versará dos artigos números 53 ao 57. Nós trabalharemos com o tema acessibilidade. Então, primeiro nós temos que definir a acessibilidade como um direito da pessoa com deficiência. Então, a acessibilidade como um direito da pessoa com deficiência, seja no ambiente, no local, nas condições específicas de trabalho, para o exercício da própria cidadania e a participação social. São esses fundamentos que o artigo 53 ele determina. Então, nós temos as pessoas com deficiência ou aquelas com mobilidade reduzida que precisam, portanto, ter formas, condições asseguradas para viver de forma independente, exercendo sua cidadania plena. Então, a cidadania, o primeiro passo que nós precisamos observar é a cidadania como direito. Aí vem o artigo 54 dizer que estão sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Então, quais são as matérias que deverão, portanto, o que deverá conter, então, o que nós chamamos de acessibilidade? Bom, o inciso número 1, ele prevê o seguinte: a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico. Então, veja, a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra quando tenham destinação pública ou coletiva. Quando eu tenho, então, um projeto, uma obra que será destinada ao público de forma coletiva, é importante que eu atenda a todo o público, inclusive as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, pois são elas que necessitam especificamente de condições para poder exercer ou adentrar qualquer obra pública de forma independente. 2. A outorga ou renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza, a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere. Então, até mesmo a aprovação de financiamento de projeto, ela precisa cumprir as normas relativas à acessibilidade, não é? A concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Então, nós temos aqui 4 incisos relevantes quando nós temos, então, uma interação com a matéria nela regulada, que estarão, portanto, sujeitas ao cumprimento das disposições tanto da Lei 13.146 com as normas relativas à acessibilidade. Tudo bem? O artigo 55, ele diz o seguinte: a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive sistemas e tecnologias da informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, seja de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, tem que atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. Então, o desenho universal é um desenho padrão que vai atender a qualquer tipo de pessoa, sejam as pessoas com, sejam as pessoas sem deficiência. É um padrão de desenho técnico em que o acesso ele é amplo. E esse desenho universal, portanto, ele vai ser a regra. Então, veja o parágrafo 1º do 55. O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral, certo?
Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, uma vez que ele é a regra, tem que ser adotada uma adaptação razoável. Então, se não é possível um desenho universal, vamos imaginar uma construção que já está estabelecida, já foi criada, não é? É importante que eu adapte, faça uma adaptação razoável neste local. Então, vamos imaginar uma escola pública que já existe há 50 anos. O que é mais simples? Por exemplo, destruir a escola e construir uma nova, contemplando o desenho universal, ou adaptá-la razoavelmente? Nós temos que sempre ponderar essas condições. Parágrafo 3º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação das carreiras de Estado. Então, nós temos aqui, nos currículos para educação profissional, tecnológica, ensino superior, formação de carreiras, conteúdos que versem, que têm como tema desenho universal, deverão constar nessas diretrizes. Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento também deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Então, estou falando aqui não só de currículos, estou falando de programas, de projetos e linhas de pesquisa. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. É muito mais simples já inserir a questão da acessibilidade, do desenho universal desde o início na concepção de um projeto do que inserir lá na frente. Então, construindo desde o início se torna mais fácil e menos oneroso. Não é? Artigo 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo, tem que ser executadas de modo a serem acessíveis. Isso é o que eu falei, adaptar razoavelmente. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes. Então, estou falando aqui de entidades de fiscalização. Então, nós temos que exigir dessas entidades responsabilidade profissional declarada de atendimento a essas regras de acessibilidade. Parágrafo 2º. Para aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes, e para o licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de obra e serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. Então, veja, o mais importante é esse finalzinho aqui. Eu vou conceder um licenciamento, emitir um certificado em relação a um projeto executivo. Está atendendo às regras de acessibilidade? Se sim, conferirá então esse atestado. O poder público, então, após essa certificação, a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. Então, existem alguns espaços que vocês vão observar os símbolos de acessibilidade. Eles, então, certificando a acessibilidade de uma edificação ou determinando a colocação em espaços ou em locais de ampla visibilidade, serão, portanto, colocados esse símbolo internacional de acesso na forma prevista em legislação e em normas técnicas correlatas. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, então agora eu estou falando das já existentes, devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Vou dar um exemplo simples, uma farmácia. Você percebe que nós temos ali locais acessíveis para os cadeirantes, estacionamentos, portanto, garantido com vagas destinadas às pessoas com deficiência,
Ao entrar no estabelecimento, nós temos rampas. Tudo isso, portanto, seja nas edificações públicas e privadas de uso coletivo, devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência. Um teatro, um cinema, um prédio público, tudo isso tem que ser garantido. Tudo bem? Hoje, então, nós falamos um pouquinho sobre a acessibilidade, conceitos que não são muito complicados, nós vivemos isso no dia a dia. Qualquer dúvida, me mande por e-mail, nós temos uma equipe inteiramente capacitada para te responder. cursosbrunooliveira@gmail.com. Desejo a todos bons estudos e nós nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.